para somar com o verso 10. E nesta noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Se é verdade que nós cantamos com relação a Rude Cruz, se é verdade na expressão do nosso louvor o que falamos cantando, Deus vai nos tomar pela sua mão de justiça nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Deus vai nos elevar para um patamar dos seus projetos, porque muita gente Ele tem nessa cidade. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode fazer um pouquinho melhor agora? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vocês vão já fazer o fundo aí. Enquanto a gente vai falar, se você quiser, se sentir. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Teve Paulo, durante uma noite, ou melhor, à noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Podemos assentar, queridos. Minha gratidão também a Deus, em particular, por nos dar a honra de podermos ser contados na noite deste dia, deste final de semana, para estar dando a nossa participação neste evento em que nós estamos reunidos para falarmos sobre missões, a missão primordial da igreja, e para o qual também Deus constituiu um povo, depois de muitos anos no perfil de relacionamento com os seres humanos, depois de já ter constituído para si um povo que Ele constituiu para ser zeloso das boas obras, e nas manifestações deste povo, aquilo que contrariasse todo o perfil de plano de vontade de Deus, Deus resolveu olhar para nós, a igreja do Senhor, e contou conosco para este último momento, nas suas ações, e um plano que estabeleceu para toda aquilo que pudesse ser a sujeição da raça humana. E por ser esta a última das dispensações, ainda antes de um juízo, ainda antes de um arrebatamento, eu e você somos importantes para Deus. Eu e você somos especiais para Deus. Eu e você somos contados por Deus para algo que venha glorificar e manifestar a autoridade dele. E eu estava aqui agradecendo a Deus por me fazer olhar para a menção do texto, principalmente no verso 9, na resolução da sua última parte, quando Deus diz: não temas. E fui analisando no perfil da palavra o que pudesse ser a aquisição divina, para olhar para Paulo e advertir
infantil em dizer assim: não temos. Se nós voltarmos um pouquinho na história de Paulo, se nós olharmos para um contexto do que era a vida de Paulo, Paulo recebeu um dos grandes privilégios que o ser humano pode ter recebido, como eu e você. Paulo era alguém cuja constituição cultural ele formou, e com base em princípios, aquilo que fosse o perfil religioso para uma condição, para uma situação, para uma sociedade. E ele tinha na pureza do trato, aquilo que deve ser a integridade, com um plano específico relativo àquilo que pudesse ser a cultura de um povo. Este povo que Deus chamou, que diz Isaías no capítulo 5, que para formar este povo, Ele mesmo tratou um terreno e fez um terreno fertilíssimo. Isto equivale a dizer que tudo que se plantasse ali ia germinar, ia prosperar e dar frutos. Diz a palavra de Isaías, na ocasião do seu cântico ao seu amado, que esse terreno, além de ser fertilíssimo, foi limpo pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que chegou lá e tirou as pragas, e sachou-as, e também retirou as pedras, para que o que fosse plantado ali prosperasse e lhe dar frutos, e frutos que lhe agradassem. Não obstante a isso, Deus ainda colocou lá, Ele mesmo edificou lá, capítulo 5 do Isaías, uma torre forte para ser abrigo, para ser proteção, para ser um amparo, que aquilo que ele fosse plantar ali pudesse lhe sujeitar o que fosse agradável. E diz a Bíblia que quando ele resolveu formar para si um povo, escolher para si, aleluia, que pudesse ser uma nação, a partir de um povo, ele mesmo foi entre as vides do campo. A palavra vida aqui é simbólica, para falar daquilo que pudesse ser o recurso de uma vinha, e vinha era aquilo que pudesse, dentro do contexto de vegetação, trazer frutos que apreciassem, como uma simbologia que pudesse ser a alegria, o vinho. E esta vinha que o Senhor formou foi de vides escolhidas por Ele mesmo entre as vides do campo. E este povo, a partir dessas vides, que agora é plantado em um terreno fertilíssimo, aonde tudo que fosse plantado podia germinar e frutificar, disse o Senhor que esperava que ele desse frutos bons, e os frutos não lhe agradaram. E ele se põe de pé, convida Isaías a profetizar e diz assim: Isaías, fala para este meu povo aí, o que mais há de se fazer por eles, que eu ainda não tenha feito? O que mais há de se fazer por esta minha vinha, para que ela me dê frutos que me agrade, que eu ainda não tenha feito? Eu vejo aqui um estado de privilégio meu e teu. E olho para Paulo, porque Paulo, quando recebe a advertência de Jesus dizendo não temas, Paulo já tinha tido um momento, aleluia, de uma guerra no seu interior. Paulo já tinha passado por uma turbulência no que fosse um contexto de fé, a partir da visão que ele teve na estrada de Damasco, a partir da imposição das mãos de Ananias, lá dentro da rua direita, quando Jesus mesmo ordenou ao homem a ir lá. Depois de ter uma visão, ficou cego e precisava de uma experiência com Deus. Mas a partir da visão em que ele cai dessa cavalgadura, ele já tinha algo dentro de si que mexia com aquilo que fosse a sua condição humana, que mexia com as suas intenções de homem, que agora a força cultural, a expressão do contexto social já não tinha mais a mesma e absoluta força. Agora o Espírito de Deus, que foi buscar a vide escolhida por Deus para glorificar o seu nome, estava dando um fruto que não era coisa passiva do que a natureza humana. E Deus, que era uma torre forte, não podia deixar Paulo cego aos acontecimentos daquela ocasião.
recebeu também a possessão e a plenitude do Espírito Santo. Para ser alguém que a Bíblia chama de um dos maiores missionários que a humanidade já teve num contexto. Para ser alguém que fez uma diferença e a expressão daquilo que pudesse ser o seu apostolado por um ministério missionário, é o que traz a referência para uma igreja chamada Igreja do século 21. Uma igreja que Deus ainda por ter aquilo que será a primícia de um plano para os homens, que não perdeu o controle, que não perdeu a autoridade sobre eles, ainda que o diabo tentou, ainda que o mundo violou as regras, Deus ainda tem um plano, que não tem capeta, que não tem diabo, que não tem inferno, que não tem ser humano, que seja incapaz de Deus ser glorificado na principal obra da sua criação. E Deus, por ocasião dessa circunstância, resolveu me privilegiar. Resolveu privilegiar você, assim como deu o privilégio ao Paulo. Mas nas constantes daquilo que deve ser esta força sistemática que rege a organização, principalmente dos nossos conceitos, porque eu tenho o poder da decisão. Eu tenho o poder da escolha. Eu tenho o poder da sensibilidade. Eu tenho o poder de poder escolher. E aquilo que seja isto que impera em nós, na regência de maus exteriores, às vezes pode inibir o plano de Deus. Olha para Paulo parado diante de Deus, numa conversa com aquilo que fosse o Espírito Santo. E reflexos do seu sentimento fazia dele alguém que orava e dizia: Senhor, capítulo 7, 24 de Romanos, quem vai me livrar do corpo desta morte? Medo, pavor, desespero, que assombravam o interior de um homem que tinha recebido algo de Deus, dos quais ele não era digno, e Deus se põe de pé para olhar para Paulo e dizer: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Quem é que não sabe aquilo que significa graça? Senão um favor que nenhum de nós merecíamos. Vamos observar os privilégios para os quais Deus nos confiou a missão integral da igreja. Primeiro, se nós voltássemos lá nos dias de Isaías, em que havia se apregoado um juízo para aquele povo que contrariou a vontade de Deus. Se nós voltássemos aos dias em que Deus levanta o mesmo Isaías para mostrar as características daquilo que seja a formação cultural das pessoas, e ele começa a distribuir ai para todo lado. Ai deste, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Até que Deus se põe de pé no céu e começa a olhar para Isaías. E toma ele em uma visão. E mostra para ele que ainda que haja equidade em seu coração, ainda que haja aquilo que possa favorecer o plano, ele é um dos tais que, como os demais, também tinha sido influenciado pela força do sistema. E nesta hora Deus lhe mostra os céus. E Deus mostra para ele numa visão dos serafins. Deus mostra para ele o séquito do Senhor, que envolvia e enchia o céu da sua glória. Nesta hora ele tem o perfil da visão interior. E começa a haver uma guerra dentro de Isaías. Porque como vide, ele também tinha dado frutos. Como vide escolhida, para os quais Deus tinha um propósito de ser zeloso das suas obras, também havia uma inquisição de mundo que fazia que ele sabia alguém que tivesse fruto que desfavorecia. E ele olhando para si diz: ai de mim, que também sou como eles, impuro de lábios e estou na mesma confessional. Esta é a hora que eu vejo o privilégio que nós recebemos. Porque Deus precisou fazer um daqueles anjos descer com uma tenaz para tocar a boca de Isaías, para ele poder dizer: eis-me aqui. Se ele chegasse hoje dentro da igreja Nova Jerusalém, se ele chegasse perante a sua vida, jovem, moço, irmã, irmão, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu, entre as vides do campo, entre aqueles que estavam perdidos, entre aqueles que olham
dizia no capítulo 6, verso 11, 11, verso 6 da primeira carta aos Coríntios, que nós éramos todos, citava a prostituição, a idolatria, a bebedeira, a glutonaria, as orgias desta vida na prática de mundo. Se Deus hoje chegasse aqui na pessoa de Jesus e olhasse para mim e para você e Ele mostrasse com aquilo que fosse a sua intenção, o que foi, o que é, que Ele ainda não fez, que Ele tem que fazer por mim e por você, o que você falaria? O que nós responderíamos? Porque foi eu que cantei a Rude Cruz. Eu junto com você entoamos uma canção e dizendo: levarei. Claro que não é mais um patíbulo, claro que não é mais, aleluia, um tendão, não é mais um poste de madeira mal lavrado, porque quem deveria morrer ali tinha uma sentença desfavorável, era um algoz, aleluia, que dentro de suas perturbações do contexto social tinha sido somado, eles que pudessem ser mortos. Olhar para a cruz e não ver o perfil de cruz que nós assumimos é desvalorizar o que Jesus revelou para mim, que Isaías não recebeu. Isaías só falou a respeito dele. Isaías foi quem disse: olha, o menino vos nasceu, um filho se vos deu. Pensa comigo, irmão, porque você tem essa condição. A inteligência é um dom comum de Deus em todos nós. Por que é que Deus disse: um menino vos nasceu? Porque recebia esta característica humana. Era parte, tinha a participação genética de seres humanos. Não no genitor, mas no gerador da condição para que ele viesse vir a esta natureza. Vai para Lucas 2. Você vai ver Deus dizendo assim para Maria através do anjo: olha, bendita és tu. Vai procurar na análise bíblica o significado da palavra bendita. Era Deus pensando em mim. Era Deus pensando num recurso para mim que Isaías não teve, que Abraão, por mais que recebeu a promessa, não teve, porque nele o Senhor fez uma promessa para esse povo. Nele o Senhor constituiu uma promessa que me favorecesse e favorecesse toda a igreja da Nova Jerusalém. Nele o Senhor fez uma promessa para todas as famílias da terra, porque lá em Gênesis 28, quando Deus vai estabelecer a promessa em Jacó, Ele diz: olha, e farei de ti uma geração posterior à tua, e serão benditas todas as famílias da terra. Mas Jacó não teve um Jesus para ser seu salvador. Isaac, Abraão não tiveram. Até reconhecer a Deus como o Senhor foi impossível no seu tempo. Porque o próprio Deus, quando levanta Moisés nas campinas de Moabe, agora o povo já estava formado. Agora a vinha que deveria revelar frutos que agradassem a Deus já estava pronta para receber a terra prometida, para viver aquilo que pudesse ser a intenção de Deus, em viver uma intimidade com os homens. Porque Deus nunca criou o homem para ser arrebatado daqui. Deus nunca criou o homem para ser tirado daqui. Deus deu ao homem a condição de receber a sua essência para dominar sobre tudo aqui. Aleluia. Deus não criou o homem com a missão de pregar o evangelho. Deus não criou o homem para ser adorador. O homem deveria glorificá-lo. 43:7 diz aí: é Jesus, o próprio Deus, que está dizendo: eu criei, eu formei, chama meu povo, porque eu fiz este povo para celebrar o louvor da minha glória. Eu não sei se tem alguém aqui comigo que pode receber essa palavra e fazer disso o seu culto nesta noite, mas você foi cortado para glorificar a Deus.
Porque João Batista também não teve um cordeiro para morrer por ele. Ele teve vários cristos antes de Jesus. Mas ele foi quem viu a promessa se cumprir de Deus por Isaías. Porque este menino que deveria nascer, aleluia, aquele que o Senhor diz, olha, um menino nos nasceu, pela profecia de Isaías, foi aquilo que fossem os alvos de João Batista, lá no Rio Jordão, quando batizavam os homens que vinham ter com ele, quando ele pregava sobre aquilo que fosse a formação de um conceito negativo, de um juízo opressor, que deveria ser estabelecido sobre a terra. Ele dizia assim, olha, eu estou vos batizando em água, eu estou vos batizando para arrependimento, mas está vindo um aí, que vai batizar vocês com água e também com fogo, vai encher vocês de uma plenitude do Deus do céu, pelo seu Espírito. Até que num dado momento em que batizava, Jesus vem ter com ele, e ele vê a glória do unigênito de Deus nas palavras de Deus. Esse é o meu filho amado. E por que é que Isaías disse, olha, um filho se vos deu? Porque agora o genitor não tinha participação daquilo que fosse esse contexto humano, não tinha aquilo que fosse a possibilidade de capacidade de reprodução a partir do que fosse o homem criado. Era o próprio Deus estabelecendo um vínculo com aquilo que fosse o seu desejo de ser glorificado na principal obra da sua criação. Era o próprio Deus dizendo que não tinha perdido a intenção. Era o próprio Deus dizendo que ainda tinha autoridade, que ainda tinha controle, e o domínio estava nas suas mãos para reaproximá-lo daquilo que era a sua principal obra. Aleluia. Então veja o benefício que você tem. Ou será que Deus, na pessoa do escritor aos Hebreus, se equivocou quando disse que para mim e para você, a igreja, ele reservou coisa superior? Ou será que ele estava equivocado quando levantou Pedro para dizer na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, olha, vocês são geração eleita, vocês são propriedade peculiar do Senhor, olha, vocês são um sacerdócio santo de Deus. Será que ele estava equivocado quando ele dizia pelo mesmo Pedro, vocês que antes não tinham a misericórdia, mas agora tendes? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei porque você não adorou ainda, eu não sei porque você não glorificou ainda, mas Deus te chamou para celebrar o louvor da glória dele, e não tem diabo que possa impedi-lo de poder adorar nessa casa. Mas veja a força do mundo. Não dá tempo, porque as horas já são poucas. O mundo que às vezes oculta em nós esse princípio ativo da essência de Deus. O mundo que tem uma força regedora que consegue nos inibir ao ponto de nos tornarmos preocupados, obstinados ao medo, até para não ser útil para aquilo que seja o princípio de sermos criados para Deus. Se não fosse o bastante ser criado, ele resolveu nos comprar. Porque uma vez gerados nós nos degeneramos. Foi eu que escolhi tomar decisões que iam fora daquilo que pudesse ser o princípio da ação de Deus em ter me formado. Quando eu olho para Salomão, quando ele se levanta no capítulo 12, ele está fazendo uma análise do contexto da vida, da sua existência. Ele está dando um conselho com base nas experiências e principalmente nas consequências dela. Quando ele diz assim, lembra-te do teu Criador. Primeiro ele encerra o capítulo 11, no verso 9 e 10, dizendo assim, olha, enquanto vocês têm força, enquanto vocês são mancebos, enquanto há estrutura nas pernas para suportar o peso do corpo, enquanto os olhos enxergam bem, enquanto os ouvidos podem ouvir bem, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, enquanto você forte, o Criador tem uma vontade. Ninguém cria alguma coisa se não tiver um projeto para o que está sendo criado. Ninguém cria um projeto se não tiver aquilo que seja uma intenção com ele. Ai, filho sem Salomão. Um dia de manhã se acorda. Agora já não tem mais as mesmas forças nas pernas, depende de uma muleta. A ciática lhe oferece dores. A osteoporose, a artrite, a artrose.
a fadiga nos membros, o pulmão já tomado por aquilo que seja obstrução na respiração, os olhos já com cataratas, os ouvidos aguçados por aquilo que seja dor, das diversas alergias do seu corpo. Eu penso uma analogia minha para ele estar escrevendo. Deus vai pedir conta de tudo quanto pelos quais você andou, seguindo o caminho dos teus olhos e os desígnios do teu coração. Valores e decisões que nós participamos, que nós, por aquilo que seja o altruísmo, do livre-arbítrio que Deus mesmo nos concedeu, nós mesmos tomamos. E Salomão mostra com aquilo que deve ser a experiência da sua longa história, que tudo isso passa e que nós somos privilegiados, porque Salomão também não teve um Jesus para morrer pelos seus pecados, não teve um menino que se deu, não teve um filho que se entregou para revelar o Emanuel, o Deus que não perdeu a intenção com os homens, o Deus que não perdeu a ideia de ser glorificado na sua principal obra, o Deus que não perdeu a intenção de estar entre os homens, e para estar entre os homens ele não podia habitar em casa feita por mãos humanas. Paulo, no capítulo anterior, ele estava dizendo a esses deuses que vocês estão servindo aí, constituídos pela mão dos homens, fabricados do gesso, da madeira, da pedra, esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o desconhecido, que está aqui dentro, clamando pela adoração, pelo louvor, pela grandeza do seu nome, quando ele quer ser glorificado na sua casa, na sua morada, para que ele seja exaltado entre os homens. A retaliação ofereceu medo para Paulo. O princípio ativo da força de mundo na que eles ouviram fazia dele alguém que fosse alvo, porque era tido como um amotinador. Os homens que estavam fadados, aquilo seria um princípio de planos malignos na regência do mundo, não queriam viver que fosse um plano genuíno de Deus para eles, e logo pensaram: vamos matar o Paulo, vamos acabar com o Paulo. E nesta hora o conflito interior existe, mas Paulo também tinha um privilégio, porque além de ter um Salvador, um que se revelou para ele na estrada, no caminho para Damasco, e Paulo não estava vivendo o pior desta terra. Paulo estava no seu apogeu, agora já era catedrático, agora já era doutor, agora já tinha cartas do império, já tinha cartas dos anciões de Jerusalém, para perseguir cristãos, para poder prender e até matar cristãos. Ele estava virando aquilo que pudesse ser um herói nacional, estava dentro de uma condição, de uma estatura desejada, uma posição galardoada, tinha sido elevado na sua estatura e no princípio ativo do que fosse contexto social. Mas é Jesus que aparece, é Jesus que encontrou com ele, é Jesus que foi ter com ele. Paulo não era um cachaceiro, Paulo não era um viciado em drogas, Paulo não era um prostituto, Paulo não era alguém que tivesse fadado ao pecado, vivia a constituição de uma cultura que ainda era de ser zeloso das suas obras a Deus. Só não entendia Jesus, só não entendia o cristianismo, só não tinha vivido para que fosse uma experiência com o Salvador da humanidade. Então é Jesus mesmo que vai se apresentar para ele na sua segunda viagem missionária, depois de todas as experiências. Deus o leva a Corinto, depois de passar por Atenas, aonde ele vê o que é o princípio da religiosidade dos homens. E essa religiosidade tem matado muito cristão, porque a religião virou status. Era bom ser chefe da sinagoga, né, pastor Cícero? Até o dia que a esperança estava para morrer dentro de casa. Era bom ser alguém dentro que pudesse ser a constituição dos anciões de Jerusalém. O problema é enxergar Jesus e ver que ele tinha algo que pudesse favorecer a alma, que a posição não dava, que não curava a filha para morrer, que não trazia uma restauração da intimidade que Deus quis ter com os homens. Aí é obrigado a abrir mão da posição, da condição, do status, do benefício,
já nem aceite ele aí dentro. Porque esse Jesus é um herege. Porque esse Jesus, aleluia, está salvando, está curando pelas ações de Beelzebul. Não receba ele na tua casa, não receba ele na tua presença, e nem permita que os adeptos da sinagoga em Nazaré vá buscar ter com esse Jesus. Agora pense em Jairo como projeto de Deus. Ele é obrigado a aconselhar, porque tinha uma posição, uma condição, mas não tinha uma necessidade ainda que fizesse dele alguém que olhasse com outros olhos para Jesus. Então ele tem que pregar, se torna chefe da sinagoga e começa a dizer aos seus concidadãos: olha, não vai ter com Jesus. Ele saiu para o lado da Judéia, mas não vão atrás deles. Tu já pensou nisso, querido? Até o dia que a esperança deles está morrendo dentro de casa. Ai, meu Jesus. Aleluia. Fala a Deus. Oh, bendito seja o teu nome. Deus, o que está acontecendo aqui, Jesus? Meu Deus. Ai, ele vai ser amante, ai. Aleluia. Eu vou provar se ela fácil. Meu Deus. Cristina, não, deixa eu chamar uma outra pessoa. Vem aqui, irmão. Vem cá, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus pode te usar. Esta dor não tem poder de cura. Isso ela vai tratar este coração agora. E põe as mãos sobre o coração dela. Jesus disse que foi Ele que fez este caminho. Ele estabeleceu isso. Porque o que Ele tem para revelar a partir do teu caráter, a partir daquilo que Ele pensou para a tua história, é você que vai viver. Não é o A, não é o B, não é o C, não é os a partir de ti, é você mesmo. E Deus fez esse caminho para te fazer entender que Ele é suficiência, que Ele é poder, que Ele é autoridade. E nessa noite Ele reafirma o projeto que tem na tua vida para a glória do nome dEle. Recebe um abraço, recebe um abraço. E se você pode, você quer saber, você sente com os olhos esbugalhados. Se eu fosse você, eu começar a glorificar, porque você faz parte do plano. E Deus está contando contigo para ser glorificado neste tempo. Glória a Deus, aleluia. Vai, se vai. Bendito seja. Síndrome de Jairo. Quantos de nós, pastores, que fomos privilegiados de ter uma visão de Jesus? Meu Deus. E o que é pior, às vezes não éramos auxiliares na sinagoga. Alguns nasceram no berço evangélico, pastores. Viram Jesus levantar alguns da cadeira de roda. Que pena que hoje é só uma encenação. Isso já não está acontecendo, irmãos. Tu já pensou se você andasse com Jesus nos dias do capítulo 9 de Lucas? Quando ele cuspiu no chão, mistiou ali aquele saliva com um lodo, fez um lodo com o pó da terra, pegou aquilo e foi untar os olhos de um cego e disse: agora tu vai lá em Siloé. Sabe o que significa Siloé? Um auxílio de Deus que os homens abriram mão. Dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém. Siloé estava bem no meio, uma fonte medicinal dentro de Jerusalém que os homens ignoraram. Quiseram matar Jesus, mas não era tempo. Lá do alto do monte, ele está olhando para Jerusalém e dizendo: ah, como eu queria abraçar você debaixo das minhas asas, como uma galinha faz no dia de inverno aos seus pintarinhos. Assim que era o meu desejo de te ter debaixo das minhas asas. Por que é que Deus manda o cego lá? Por que é que Jesus manda o cego lá? No meio de Jerusalém. Porque Jerusalém era a igreja da ocasião, formada por judeus que ignoraram a vontade de Deus em restaurá-los por um projeto salvador a partir de Jesus. Que quando ele disse: olha, eu sou o pão da vida, João 6. Se vocês não comerem do meu corpo, não tomarem do meu sangue, fala de comunhão, de intimidade. Não dá para ter comunhão se prostituindo, não dá para ter comunhão adulterando, não dá para ter comunhão bebendo cachaça, não dá para ter comunhão usando de mentira, não dá para ter comunhão falando além daquilo que é engano, não dá para ter comunhão andando no perfil do mundo. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: não tema, porque ainda há muito povo nessa cidade e eu conto contigo para que o meu nome seja glorificado nele. O
vai mexer nos atributos do nosso organismo que nós não conhecemos. Porque Oséias também não mentiu quando disse assim: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tu já pensou que a serotonina envolvida com isso é o nosso organismo, que tem a potencialidade, Oséias? Olha, Deus não está, Deus te viu. Não pergunte para Deus por que Ele está permitindo tudo isso, porque Ele sabe quando é que o teu caráter vai estar na condição. Tu já pensou se Ele te chamasse para uma olaria, Oséias, e dissesse para você: rapaz, olha, eu só vou mostrar quem é você, mas eu vou te revelar quem sou eu, e sendo eu um oleiro, eu mesmo pego o barro, eu piso em cima, eu amasso com as mãos, mas eu vou fazer do barro um vaso digno para receber a essência da minha unção, para receber o tesouro que não pode ser perdido. Te prepara, simplesmente aguarde e espera, porque eu sou o Deus que tem o tempo para a tua história. Quer adorar agora direito? Levante a mão, glorifica, faz alguma coisa, mostra que a única ela tem a essência, a oportunidade para aquilo que é a importância que Deus deu para você. Que privilégio que Deus nos deu. Se Ele descesse aqui nesta noite para levantar alguém para nos perguntar o que mais há de se fazer, que eu ainda não tenho feito, para te mostrar que você precisava entender que Ele sabe o que você sente, que Ele conhece, que pode te fazer ter medo, para te mostrar que Ele ia ser submetido a uma tentação que você nunca vai ser. Às vezes a gente se equivoca, porque a gente acha que Jesus teve medo da cruz. Quando Ele olhou para o cenário da crucificação, porque seria a injustiça que se cometeria com Ele, e Ele foi falar para 3 amigos em particular, Pedro, Tiago e João: olha, vem cá, eu preciso que vocês orem por mim, comigo. Tu já pensou no Deus que nós atribuímos a nossa fé, a nossa confiança pedindo ajuda? Tu já pensou no Deus que eu submeto o meu culto, a minha adoração, para ter uma proximidade com Deus, dizendo assim: olha, eu preciso que vocês vigiem comigo? Me parece um Deus inseguro, me parece um Deus que estava perdendo o equilíbrio, me parece ser um Deus que não era digno da confiança e da fé de alguém, mas Ele estava fazendo isso para mostrar que, como você, Ele também tem sentimentos, Ele também tem emoções. Depois Ele passa de uma
Se tem alguém que sentiu solidão de verdade, não foi eu, não foi você, foi o teu Jesus. Porque naquela hora a dor era um abandono. Ele olhou para o pai e disse: Pai, por que ele me abandonou? Porque você é importante para Deus. Porque eu sou importante para Deus. Porque nós temos uma importância para Deus. Ele pagou um preço. Ele pagou aquilo que pudesse ser um resgate, dando o próprio filho. Fica de pé comigo. Glória a Jesus. Obrigado por essa palavra. Por amor. Por amor ao homem, aos seres humanos, ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça de base. Lá em Corinto, quando o medo estava contra de Paulo, porque ele ameaça, depois de ter fugido de Atenas, de ter lavado as suas mãos da responsabilidade daqueles homens, porque não aceitaram, não creram. Lá em Corinto, Deus foi me visitar de noite. Olha a palavra de Deus para você, minha irmã. Olha a palavra de Deus para você que já cantou, não canta mais. Olha a palavra de Deus para você que já evangelizou, não evangeliza mais. Olha a palavra de Deus para você que já se conformou com essa estrutura de mundo que deu espaço na sua serotonina para te fazer aquilo que pudesse ter a sua autoestima elevada e um princípio que não glorifica a Deus. Com isso, o plano de Deus não é um argumento que nos favoreça. Agora deixa eu perguntar para você: tu está feliz com tudo que você é? Tu está satisfeito com tudo que você tem vivido? Você acha que já viveu o apogeu da história que Deus tem e quer revelar para ti? Você acha que está vivendo o melhor do que Deus pensou a teu respeito? Ou a tua insatisfação? Ou essa guerra no teu interior que lhe causa medo e espanto? Não é resultado dessa fragilidade. Glória a Deus. Não é resultado Glória a Deus. dessa força de mundo que nos impediu de viver o melhor que Deus tem para nós. Aleluia. Enquanto Daniel vai cantar, eu queria que você pensasse nisso. Porque é Deus que está te chamando nesta vez. É Deus que está dizendo assim: olha, eu tenho muita gente nessa cidade. Vai ao redor 300 metros de raio dessa congregação. Quantos na frente da Babilônia? Quantos na frente do futebol? Quantos nas canchas? Nas bebedeiras, nas baladas? Mas você foi escolhido. Se você quiser viver o melhor de Deus, para aquilo que é maior que você pode imaginar na sua vida, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui. Enquanto Daniel vai cantar, você tem oportunidade. Se arrude cruz de verdade. Faz de você alguém especial para Deus. Faz de você alguém que pode ser alguém que Deus confia. Venha cantar comigo. Senhor, Porque lá Jesus
Porque a gente não teve a condição de ser instruído. Não tivemos zelo de prevalecer com aquilo que deve ser a intenção de Deus para a nossa alma. E hoje eu vejo Deus se pondo de pé. E se lembrando da tua adoração. Naquele tempo em que a tua adoração subia como um cheiro suave. E entrava lá nas mansões celestes. E o cheiro era agradável às narinas de Deus. E hoje não é mais assim. Só que Deus não é constrangedor. Deus também não veio julgar você. Ele veio dizer que não abre mão de você. Ele veio dizer para você que a partir de hoje Ele vai fazer um caminho no erro e você vai passar por ele. Porque Ele precisa mostrar o perfil de plano que Ele tem para a tua história. Essa bola da garganta vai vir algumas vezes. Porque a gente queria dizer com a boca o que sente o nosso coração e a gente não pode. Mas o Espírito Santo que já chegou aí, que sabe o que tem aí, Ele com gemidos inexprimíveis leva os anseios da tua alma na presença do Pai. E Deus reafirma a aliança com a tua história. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Em 1 ano e 6 meses, Deus dá a condição a Paulo por ter encorajado ele em dizer: não temos, porque eu tenho muita gente nesta cidade. A condição de formar uma igreja. Uma igreja que foi capacitada por 9 dons. Irmã, a gente vai reclamar enquanto não entender. Se Deus tivesse que dar explicações de tudo, que Deus era esse, querido? Mas Ele já te disse que o terreno é fertilíssimo, mas é para corajoso. Não é para tímido nem covarde. E Ele confiou em ti a coragem, então não reclame. Porque tu não viu ainda o que aconteceu com eles a partir do que Deus revelou através da tua história. Tu não sabe das coisas que estão acontecendo com eles, aonde eles vão. Por causa da tua intenção em se aproximar a Deus, por causa deles. Isto é coisa que Deus está somando na tua coroa, filho. Então carrega esta cruz. Vai ter um fim. E você vai ver a justiça de Deus na glória. Se eu fosse algum deles, vinha abraçar você aqui. Se eu fosse algum deles lá, no lugar onde eles estão, vinham te dar um abraço aqui. Porque estão de pé por causa da tua história. E porque Deus não perde as intenções. De Corinto até hoje, são aproximadamente 1940 anos quase. E você está aqui. E você está aqui. Mesmo com aquelas palavras do Pai, dos valores da incompreensão, que olhando para você, não entendi o valor de alma. Olha o que está acontecendo aqui. Não entendi o que pudesse ser indivíduo. Indivíduo é aquele que tem vontade própria, desejo próprio, sentimento próprio, decisões próprias. Não vai viver nunca a história do pai, não vai viver a história da mãe, mas vai viver a história de Deus. Mas vai viver o que Deus pensou para você, porque não abre mão da tua história. Podemos orar, amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Todos aqui são crentes, pastor? Tem alguém que não é crente e quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Vai lá, Zé, pega aquele senhor ali, traz ele aqui pra mim. Esse aqui, vai lá. Vem cá, glória a Deus. O que é ser um vaso na prateleira? Dentro de casa, eles estão dizendo: não dá mais nada, não tem jeito mais. Deus só te trouxe aqui nesta noite para te dizer que a partir das visões que Ele tem te dado, é Ele que está aí trabalhando lá dentro, é Ele
depois desta palavra. Eu não sei se é possível, mas alguém consegue negligenciar tão grande amor revelado na cruz. Eu sugiro, Pai, para todos nós aqui, que o Teu Espírito nos convença que o Senhor tem uma missão específica, que ninguém vai viver por mim, ninguém vai viver por eles, Pai. Se o Senhor os chamou, foi lá entre as vides do campo e trouxe eles para cá, porque o Senhor sabe que eles podem lhe dar frutos. Ainda que eu entenda que Jesus disse: o que não der fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Mas o Senhor pensou que nós podemos dar fruto. Então o Senhor vai nos atrair para um concerto, Pai, de que temos uma missão, desde os dias em que nós te reconhecemos como Senhor. Tu nos enxertou na videira verdadeira, para que a nossa vide dê frutos agradáveis. Disse João capítulo 16, verso 15, ou 15 e 16 do mesmo texto, que foi tu que nos escolheu a nós. Não foi eu que decidi te servir, Pai. Não foi eu que escolhi pregar a tua palavra. Não foi eu que decidi ser pastor. Não foi eu que pensei em ser crente. Não foi eu, Pai, que coloquei no meu coração abrir mão de tudo, aleluia, para te servir. Foi o Senhor que me convenceu de que isso era necessário. Foi o Senhor que me chamou e me escolheu. Agora é minha responsabilidade de dar frutos. Nos conscientiza disso pelo amor do teu nome, Pai. Senão a nossa esperança de vivermos obras maiores e coisas maiores será falida. Eu estou profetizando sobre eles agora, em nome de Jesus, que a partir de hoje não serão mais os mesmos. Quando chegarem em casa, Pai, toda a cúpula maligna para impedi-los de viver aquilo para o qual o Senhor nos trouxe a vida, vai ter que sair, vai ter que bater em retirada. Eu profetizo que o Senhor está levantando uma geração nesta noite, a partir deles, que vai glorificar, que vai exaltar e vai fazer aquilo para os quais o Senhor entregou a tua igreja. Em nome de Jesus, nós pregamos e afirmamos na tua palavra, para a glória do teu nome.